Qual o filme de terror mais assustador de todos os tempos? Você também se pergunta isso? A opinião das pessoas pode variar e cada lista que você vê vai ter um filme diferente ali no topo. Por isso, hoje não vou trazer a opinião de ninguém, nem a minha. O site Broadband Choices fez um estudo científico para responder essa pergunta e hoje eu vou trazer para vocês não só o filme mais assustador de todos os tempos, mas o top 10. Uma lista inteira de recomendações maravilhosas para você assistir nesse Halloween. Entre filmes clássicos do terror e antigos, também temos filmes recentes que surpreenderam todo mundo com a sua colocação muito boa. Por isso, se preparem aí, se vocês querem saber quais são os filmes mais assustadores do mundo, vem comigo. Oi, eu sou a Aline Longsen e hoje a gente vai falar de histórias super assustadoras. Você gosta quando uma história de terror te deixa arrepiado? Quando você pensa nela antes de dormir ou até dias depois de assistir? Aquele tipo de história que tem uma cena que te pega, que você nunca mais esquece, que vira quase um trauma pessoal pra você. Eu sei que tem muita gente que foge de ficar assustado, mas a gente aqui, se você clicou nesse vídeo, você gosta disso. A gente é fã de terror, é disso que a gente quer. Então, começando logo de cara com uma indicação de várias histórias muito boas pra você, que vão te deixar com medo, vão te deixar super tenso e que vão te dar alguns novos traumas por aí e fazer talvez vocês ficarem com medo da próxima refeição, como foi o meu caso quando eu li. Santa Luna Mea é um livro que conta várias histórias de terror dentro deles e todas elas estão ligadas. Um homem perigoso está trilhando todo um caminho através de um manicômio e ele tem um poder diferente. Quando ele olha nos olhos das pessoas, ele consegue ver a sua história. E dá pra imaginar que nesse caminho ele vai olhar nos olhos dos outros prisioneiros que também estão presos ali, vai descobrir as histórias e seus crimes e o que eles fizeram pra eles acabarem ali também. Eu já vou te dizer logo de cara que esse daqui é um livro que te pega logo no primeiro capítulo e não te deixa largar ele de jeito nenhum. Eu comecei a ler ele de noite e só terminei de madrugada porque eu não conseguia abandonar essa leitura. Nós temos histórias de vários personagens e cada um deles com uma história completamente diferente da outra. A motivação de cada um pra estar ali também são completamente diferentes e inusitadas, coisas que eu aposto que você nunca viu em outro lugar, porque eu, pelo menos, me surpreendi com a maioria ali. Cada história tem o seu próprio plot twist e você nunca sabe o que esperar na próxima página, por isso você não consegue parar de virar elas. Eu li esse livro faz um ano e eu ainda me lembro da maior parte dele, porque algumas cenas volta e meia voltam pra minha cabeça e eu fico toda arrepiada só de lembrar. Santa Luna Mea está disponível gratuitamente para os assinantes do Kindle Unlimited, e se você não for um assinante, pode comprar o e-book pela Amazon também. A versão do livro físico também existe no site da Uniclap e os dois links vão estar aqui embaixo para vocês conferirem. Inclusive, se vocês entrarem pelo link da Amazon, vão ver uma review minha lá nas avaliações, que eu dei 5 estrelas com toda certeza, porque esse livro aqui me aterrorizou e tudo que a gente quer é um livro que faz a gente ficar preso da primeira página até a última, e é isso aqui. Por isso, Santa Luna Mea fica com uma dica extra aqui pra vocês nesse vídeo. Eu vou trazer 10 dicas de filmes super assustadores pra vocês assistirem e fica aqui a dica desse livro que também vai te deixar dormindo de luz acesa. Agora, bora começar a lista dos filmes. Deixa eu explicar pra vocês antes como eles decidiram quais são esses filmes, que tipo de estudo científico eles fizeram. Eles convidaram 240 pessoas pra assistirem a mais de 40 filmes de terror que foram escolhidos através de recomendações do Reddit e as listas de favoritos dos críticos. Eles então fizeram essas pessoas assistirem esses filmes de terror em salas de cinema ao longo de algumas semanas e todos eles usavam medidores de batimentos cardíacos. Então eles comparavam a média da frequência cardíaca das pessoas enquanto elas assistiam o filme para a média normal, que é 64 batimentos por minuto. Ou seja, o filme que mantivesse o coração das pessoas mais acelerado por mais tempo era considerado o mais assustador. Essa é a segunda vez que eles fazem esse estudo, fizeram em 2020 e 2021, e na primeira vez eu também trouxe um vídeo para vocês. Lá, o filme A Entidade saiu como vencedor do filme mais assustador de todos os tempos, e o filme Sobrenatural teve o maior jump scare, naquela cena super clássica que todo mundo teve uma parada cardíaca quando assistiu. I can still hear that voice. Mas dessa vez os resultados foram bem diferentes. Em 10º lugar de filme mais assustador de todos os tempos, nós temos Atividade Paranormal. É incrível como depois de 15 anos esse filme continua assustando geral. Eu sou uma fã desse primeiro filme, pelo menos, até curto alguns outros da franquia, mas o primeiro é insuperável. Na época que lançou, esse filme aqui foi considerado o mais assustador de todos os tempos. Tinham vídeos da plateia se assustando completamente porque as pessoas achavam que aquilo que elas estavam vendo era real. Pra quem não sabe ou não conhece, Atividade Paranormal é um found footage, que é quando o filme parece ser filmado pelos próprios atores. Nesse caso, são câmeras que ficam na casa mesmo,
o que já mudou bem ele dos outros filmes do subgênero. Aqui a gente tem uma história de um casal que acabou de se mudar pra uma casa e eles começam a sentir coisas estranhas ali, principalmente a mulher, a Kate. Aparecem marcas estranhas pelo corpo dela, então eles começam a colocar câmeras na casa pra ele mostrar pra ela que não tá acontecendo nada, mas o contrário é que é provado. Esse é um filme até um tanto recente, 15 anos não é tão antigo assim, mas ele já é um clássico absoluto. Não importa o quanto as sequências foram ficando piores a cada novo filme, esse filme aqui se manteve, ele mudou muito a indústria, ele é até hoje, eu acho, o filme mais lucrativo da história. Eles gastaram, tipo assim, $15 mil pra fazer esse filme, o que é ridículo, de pouco dinheiro. Os atores não são famosos, nem eram atores na verdade, foram chamados para fazer o filme. Foi gravado na casa do diretor. Onde eles puderam economizar, eles economizaram, e esse filme fez milhões de dólares. Eu acho interessante que esse filme entrou na lista do top 10, mas eu concordo. Se você se entregar à premissa desse filme, ele consegue sim ser bem assustador. Mas não vai assistir esse filme esperando as coisas mais ação, umas coisas mais rápidas. Ele é bem lento, você tem que prestar muita atenção para ver o que tá acontecendo. É na tensão que esse filme te ganha. Mas não se preocupe que tem muito filme mais acelerado aqui pra vocês que gostam disso. Em nono lugar temos Um Lugar Silencioso, parte 2. Esse aqui me surpreendeu porque eu achei que o primeiro fosse entrar na lista, porque na lista anterior o primeiro entrou sim de fato. Esse filme, ao mesmo tempo que é uma sequência do primeiro, também é uma prequel que conta a história anterior, dos primeiros dias dos ataques daqueles bichos que apareceram. Ou seja, ele conta os primeiros dias de Apocalipse ao mesmo tempo que conta pra gente o que aconteceu com a família depois do primeiro filme. Não posso falar muito porque eu ainda não assisti, tô devendo essa, tô super ansiosa pra ver o filme, mas o primeiro é simplesmente incrível e eu amei demais. E se eu puder recomendar, eu recomendo os dois, na verdade, porque o primeiro é extremamente assustador, te deixa tenso. Eu fiquei segurando a minha respiração o filme inteiro. Eu não assisti no cinema e eu fico pensando como é que foi para as pessoas que assistiram isso em uma tela gigante. Eu teria morrido asfixiada. Em oitavo lugar, nós temos o filme Dashcam, e eu vou assumir pra vocês, até eu ver ele nessa lista, eu nem sabia que esse filme existia. Ele se trata de outro found footage, olha lá, nós temos um padrão por aqui, dessa vez um mais atual, recente, 2020 ou 2021, já depois que a pandemia já tinha começado. Ele veio naquela onda ali de filmes que gravam a tela e aparecem pra gente, conta a história dos personagens enquanto eles estão na pandemia. Ele foi feito pelo mesmo diretor de Cuidado com Quem Chama, mas dessa vez a gente vê tudo através de uma câmera que fica no painel do carro e a gente acompanha uma mulher enquanto ela tá fazendo uma viagem durante o lockdown da pandemia. O interessante aqui é que a atriz tá interpretando ela mesma, é o nome dela, é a personalidade dela mesma. Ela fazia esse tipo de live na vida real e ela fez as lives pro filme. Mas a questão que é interessante é que assim, ela é colocada como a pior pessoa da internet, ela é insuportável, a personalidade dela, você não aguenta ficar com essa mulher, ela é chata demais. E é interessante eles assumirem com todo o gosto de que isso é realmente a atriz. Eles fazem a gente odiar a personagem e depois falam, então, tudo isso aqui é real. Bom, é um marketing diferente, né? Quando eu fui pesquisar sobre esse filme, muitas matérias estavam chamando ele do terror mais criativo e assustador do ano. Mas vocês sabem, né? Todo filme de terror que sai, eles falam que é o melhor e mais assustador do ano. O povo não tem paciência pra esperar. Mas a questão é que, nesse estudo, esse filme realmente aterrorizou as pessoas, então vale a pena colocar esse filme aqui, que pra mim, pelo menos, era desconhecido, na lista pra conhecer. Em sétimo lugar, Corrente do Mal. E esse daqui já entra num outro padrão estabelecido nessa lista aqui, que é o mesmo mais ou menos de Atividade Paranormal, que é um filme um pouco mais lento, que você tem que ficar acompanhando o que tá acontecendo em todos os cantinhos da tela. Porém, ele tem bem mais ação do que Atividade Paranormal. Nesse filme, que tem uma das premissas mais loucas que eu já vi na minha vida, a gente acompanha uma jovem que foi contaminada por uma entidade sexualmente transmissível. Sim, é exatamente o que parece. Ela passa a ser perseguida por uma entidade que não tem rosto, ele assume qualquer forma. Pode ser a sua vizinha, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão. Como identificar quem que é essa entidade? É que ele vai estar andando em sua direção, olhando pra você, e não vai parar por nada. Não importa o quão longe você vá, essa entidade sempre vai estar andando em sua direção. Aqui pode parecer besta, quer dizer, ele vai estar andando, é só você ir pra China que vai ficar tudo bem. Não, ele nunca vai parar de andar, então algum dia ele vai te alcançar e não tem como você saber quando vai ser. Então você vai passar o resto da sua vida olhando pelo seu ombro, desconfiando de cada pessoa que tá andando na sua direção. Esse filme é muito bom em pegar essa premissa que nas mãos de uma pessoa mais inexperiente poderia ficar uma porcaria e transforma ela numa questão moral, numa coisa muito tensa, que é muito boa. Ela pode passar essa entidade à frente, ela pode colocar esse peso, toda essa tormenta nos ombros de outra pessoa, assim como a pessoa anterior fez com ela. Mas e
a questão moral, da culpa, de saber o que você fez? E outra, se você passar pra frente e aquela pessoa morrer, volta pra você. Então passar pra frente não é 100% garantia de que você vai estar livre. A gente acompanha ela nesse filme tendo toda essa questão moral e tentando se livrar dessa entidade a qualquer custo, mas ela não morre de jeito nenhum. É um filme que é realmente bem tenso, você se importa com aqueles personagens, quer saber o que vai acontecer. Ele é um filme que tem muita cara de uma coisa real, sabe? Ele não é um found footage, mas a forma como eles filmam esse filme, a forma dos atores de atuarem, a vestimenta deles, tudo nesse filme parece tão real. Parece que você realmente está assistindo a vida de alguém e não um filme que foi feito para o cinema. Talvez você conheça o nome It Follows ou Corrente do Mal, porque ele geralmente aparece em lista dos melhores filmes de terror dos últimos tempos, os filmes mais assustadores e tudo mais. Ele é um filme que é bem recente até, mas ficou muito bem renomado. E esse aqui eu já assisti e recomendo mesmo pra vocês. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, ao lado da colocação desses filmes, onde vocês podem assistir, se eles estiverem disponíveis em algum streaming. Por exemplo, em 7º lugar, que é onde tá a Corrente do Mal, eu vou colocar a Netflix, que é onde você pode assistir esse filme agora. Em 6º lugar, Terrified, ou Aterrorizados, que é um filme argentino, que eu também não conhecia até ver aqui nessa lista. É outro filme bem recente, uma coisa interessante aqui, que tem bastante filme recente entrando nessa lista, o que mostra pra gente que tem filmes novos de terror que ainda servem pra deixar a gente bem assustado. Aqui um grupo de investigadores paranormais começam a investigar acontecimentos em Buenos Aires. Então tá aí um filme diferente e um pouco mais local aqui pra gente, pelo menos mais próximo, pra gente poder conferir. Agora entrando no top 5, e se você tá vendo o vídeo até agora, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque a gente só fala de terror, sempre tem dicas muito boas pra vocês e discussões e reviews e tudo mais, sempre sobre terror. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora pro top 5. Em 5º lugar, o filme que assim que lançou já começou a ser super aclamado, é um dos favoritos dos críticos e dos fãs também, Hereditário. Outro filme da lista que eu ainda não assisti, tô devendo demais esse daqui, então eu vou ter que falar a sinopse da internet porque eu não tenho muita experiência própria com ele. Depois da morte da reclusa avó, a família inteira começa a desvendar alguns mistérios que eles não queriam desvendar. Mesmo depois da morte, a avó permanece como uma sombra em cima de toda a família, principalmente da sua neta, por quem ela tinha uma estranha fascinação. A partir daí, a família passa por momentos de terror cada vez piores para tentar se livrar desse destino infeliz que eles herdaram. O que eu sei sobre esse filme é que elogiam muito todas as atuações. Tem ali também um jumpscare que vai parar o seu coração se você não souber dele, se você tiver essa honra de não saber, porque, por exemplo, eu já sei o que acontece e ainda nem assisti o filme, porque ficou muito famoso isso. Essa é uma indicação que acabou ficando tão batida, de tanto que as pessoas falam pras pessoas e indicam e tudo mais, que eu nem vou me estender muito nela. Hereditário é um filme muito bom, tá no top 5 dos filmes mais assustadores de todos os tempos, de acordo com um estudo científico, então se ainda não assistiu, como eu, corre lá e assiste. Em 4º lugar, o meu queridinho Invocação do Mal, o primeiro filme lá de 2013. Eu fico muitíssimo feliz de ver ele numa colocação tão boa, porque que filme magnífico, meus amigos. Aqui nesse filme a gente tem uma premissa que é até bem comum para os filmes de terror. Uma família, mãe, pai e as 5 filhas se mudam para uma casa nova, mais afastada da cidade, num tempo mais antigo. É tudo maravilhoso, tudo incrível, a casa é nova, tá todo mundo feliz. Até que eles começam a ser atormentados por um fantasma, um poltergeist, seja lá o que for. A coisa vai ficando tão feia que a mãe vai atrás dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren para eles ajudarem ela, o que tá acontecendo naquela casa, porque eles não podem sair. Eles são uma família pobre e gastaram todo o dinheiro deles para comprar aquela casa. Eles não podem simplesmente abandonar e ir para outro lugar. Não tem pra onde ir. Então eles vão pra lá e descobrem que tem uma presença demoníaca na casa. O fantasma de uma bruxa que morava ali e que antes de morrer, de se suicidar como uma oferenda pra Satã, prometeu que iria amaldiçoar todas as pessoas que tentassem roubar as suas terras. Esse filme é incrível porque a classificação indicativa dele eu acho que é 14 anos, então não tem nada muito pesado nele, não tem um gore, uma violência gráfica que vai te deixar com o estômago revirado, nem nada do tipo. Mas ele é assustador. É a prova de que você não precisa ficar jogando sangue na câmera o tempo todo pra realmente conseguir assustar as pessoas. A gente se importa com aqueles personagens. Tem personagens muito bons aqui, que tem mais camadas, não são uma coisa só. Você se importa com todo mundo. Quando você vê que todos eles estão sendo atormentados por aquilo, você fica extremamente preocupado e entra na trama junto com eles. Os investigadores dos Warren e os atores deles, cara, eles são incríveis. Você ama esses dois, você torce por eles dois. E tem toda uma questão pessoal pra eles também, enquanto eles entram nesse caso. Então você também fica preocupado com eles. Cara, esse aqui é aquele filme de terror que você assiste, que te deixa tenso, que te deixa assustado, que dá jumpscare, que você vai pular da cadeira, que no final você fica com o coração quentinho, porque você vai ficar assistindo um filme muito bom. Se você ainda não assistiu,
corrige esse erro, esse crime e vai assistir, pelo amor de Deus, que esse filme é um dos meus favoritos da vida. Agora indo pro top 3 de verdade, em terceiro lugar nós temos Sobrenatural. Que lembra que eu falei que na outra lista tinha sido eleito como tendo o maior jumpscare de todos? Pois é, ele entrou no top 3 dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E olha, eu vou concordar que quando você assiste esse filme pela primeira vez, isso aqui é pra fazer um teste de coração mesmo. Se você for cardíaco, você não aguenta esse filme. A trilha sonora é uma das trilhas sonoras mais assustadoras que eu já vi em qualquer filme. Ela funciona muito pra te colocar no clima do que tá acontecendo ali e te deixar aterrorizado. Aqui a gente acompanha a história de uma família, mãe, pai e filho. O filho um dia foi dormir e nunca mais acordou. Os médicos não sabem dizer o que aconteceu com o moleque. Ele tá vivo, mas ele simplesmente não acorda. É então que a avó vem e conta que o que ele tá fazendo é, tipo, andar nos sonhos. Ele consegue sair a alma do corpo dele enquanto ele dorme e sai andando por aí. Acontece que, quando a sua alma sai do seu corpo e sai passeando, o seu corpo fica vazio. E as outras almas que estão perto querem usar o seu corpo para poderem voltar para o mundo real. O pai dele também tinha esse poder de fazer isso, mas quando ele era criança ficou próximo demais dele ser possuído e por isso eles fizeram uma forma dele esquecer todas essas coisas e por isso ele não lembrava. Então ele chama a ajuda de uma médium para que ela encontre onde o garoto está para trazer ele de volta para o seu corpo, com a ajuda do pai também, que tem esse poder também. Esse aqui é o filme que me fez, toda vez que eu assisto um filme que tem uma porta vermelha, eu digo que é O Distante. É um filme muito bom, que vale muito a pena, eu já assisti várias vezes ele, eu acho que ele funciona muito melhor na primeira vez, que ele tem muito mais impacto, mas ainda vale reassistir. Então, de novo, se você for assistir pela primeira vez, se prepara que vem um filmão por aí. Em segundo lugar, nessa vez, nós temos A Entidade, que na lista anterior ficou em primeiro, agora caiu pra segundo. Eu acho muito interessante porque, apesar de eu gostar desse filme, eu não sou muito fã dele como eu vejo outras pessoas sendo. Porém, até eu tenho que admitir que quando você assiste esse filme pela primeira vez, você morre junto com todo mundo ali, porque, meu Deus, esse filme é muito assustador de fato. Inclusive, tem um jumpscare ali que vai te fazer grudar no teto, e eu acho que é um dos piores jumpscares, mas por questões de narrativa em si, ele funciona pra te assustar. Isso é um papo pra outra hora que eu não quero dar spoiler pra vocês poderiam aproveitar cada susto que o filme vai te dar. Esse aqui é outro filme que tem uma premissa até um pouco clichê, mas que funciona muito bem. Um escritor que escreve livros baseados em crimes reais que aconteceram não tá tendo inspiração pra um próximo livro, e ele precisa muito escrever esse livro pra entregar, pra poder ganhar o dinheiro, porque tá faltando já. Então, como forma de se inspirar pro seu próximo livro, ele, sem contar pra esposa e pros filhos, se muda pra uma casa nova. Todo mundo acha que tá tudo bem, que é só uma casa nova, mas na verdade, naquela casa aconteceram crimes horríveis. E ele queria estar mais perto dela pra se sentir mais inspirado, como um babaca que ele é. Ele encontra algumas fitas e quando ele vai assistir, são simplesmente fitas que mostram todos os crimes que aconteceram na casa. E são crimes bem feios. Com o passar do tempo, ele vai vendo que na verdade não era simplesmente uma pessoa que ficou louca e saiu matando as outras, mas tem uma entidade sobrenatural na casa que agora tá mirando na família dele. Esse filme ele consegue ser assustador em vários níveis. Tem ali o lance da casa mal assombrada que já te assusta por si só, mas tem as fitas que são sinistras e vão te assustar demais. Pequenos momentos no fundo da tela que é esse filme aqui é muito bom quando você assiste pela primeira vez. Eu acho que de todos os outros aqui dessa lista, ele é o que menos se sustenta cada vez que você assiste de novo, mas ainda assim é um filme que vale a pena assistir algumas vezes ali. Quando você for esquecendo, volta pra ver e se assustar tudo de novo. Agora, o que vocês queriam muito, em primeiríssimo lugar, o filme mais assustador de todos os tempos, de acordo com a ciência, nós temos Host, ou Cuidado com Quem Chama. E foi uma surpresa pra mim. Se eu não me engano, espero não estar errada, mas esse daqui foi o primeiro, se não um dos primeiros filmes a serem feitos através do Zoom durante a pandemia. Então sim, ele também é um daqueles filmes que fica filmando a tela o tempo todo. Inclusive, 2 filmes desse mesmo diretor apareceram aqui na lista, aquele Dashcam e esse daqui. Nesse filme, um grupo de amigas contrata uma médium pra fazer uma sessão espírita através do Zoom, porque nada podia dar errado com isso, né? Até que tava tudo indo bem, até eles perceberem que um espírito maligno tá indo atrás de cada uma delas e que vai ser bem difícil sobreviver a essa noite. Eu demorei um pouco pra assistir esse filme e quando eu finalmente cheguei, eu já tinha ouvido tanta gente falar que esse filme aqui era super assustador, era o filme mais assustador da Netflix e todo um lance assim, então eu já fui com muitas expectativas, mas meio desconfiada. Mas eu me surpreendi positivamente, ele é um filme que realmente te assusta, tem uns jumpscares muito bons, a tensão dele também é muito boa. Foi o primeiro filme que eu assisti nesse estilo de filmar a tela do computador e a gente tá vendo a câmera da webcam de cada uma. Eu acho que isso funciona muito bem e dá mais um tom de que você tá vendo uma coisa real de fato. Tem a forma como que cada uma daquelas personagens
reage diferente ao que tá acontecendo. Aquelas que não acreditam, aquelas que estão completamente desesperadas, e uma a uma coisas vão acontecendo com elas. E você sempre fica olhando na tela pra entender na casa de quem que tá acontecendo. Porque cada uma tá separada por causa da pandemia. Pra ser sincero, eu fiquei surpresa em ver esse filme aqui em primeiro lugar, porque eu acho que esse daqui é um daqueles casos de, sim, esse filme é assustador, mas o mais assustador de todos os tempos. Mas a ciência não mente, é isso que fez o coração das pessoas ficar mais acelerado. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês o gráfico dos batimentos cardíacos das pessoas que assistiram esses filmes. Esse daqui é o gráfico de como ficaram os batimentos cardíacos de quem assistiu A Entidade no primeiro teste que eles fizeram, quando esse filme ficou em primeiro lugar. E esse daqui é o gráfico de como ficou agora quem assistiu o filme Host. Então, ele de fato fez as pessoas ficarem muito mais tensas e fez o coração trabalhar muito mais. Contra isso, eu não vou argumentar. Então tá aí, 10 filmes de terror super assustadores pra você assistir e dormir de luz acesa. Se você assistir essas indicações, volta aqui nos comentários e conta qual deles você gostou mais. E é claro, também tem a indicação de Santa Luna Mea, esse livro maravilhoso que também vai ter o mesmo efeito em vocês. Pode acreditar, vai fazer seu coração acelerar pra caramba, vai te fazer ficar todo arrepiado e você vai ficar pensando nele lá nas 3 da madrugada quando você acordar. Confia em mim. Mas olha, um aviso legal aqui, os pesadelos que você pode ter que sejam causados por qualquer uma das indicações que eu trouxe dos filmes ou do livro, não são culpa minha, hein? Essas obras são só boas o suficiente pra fazerem isso. Se viram o vídeo até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal pra receber mais vídeos como esse. Ativa o sininho também, a gente tem lives toda sexta-feira às 8 horas da noite pra bater papo sobre terror e ler histórias de terror assustadoras pra vocês. Todos são sempre muito bem-vindos a se juntar a nós. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.